Boa noite, terça-feira, 24 de agosto. No Nesp Notícias de hoje, você vai conhecer as propostas do candidato a prefeito de Bauru, Raul Gonçalves, do PV. Em destaque nesta edição, os problemas de Bauru na área da saúde. Faltam médicos nas unidades que já existem e nas que estão por inaugurar. Falta recurso para reformar o pronto-socorro central e o infantil e sobra a fila de espera por atendimentos de especialidades. Zoológico de Bauru comemora 36 anos hoje e nossa equipe foi saber quais são os animais queridinhos dos visitantes. A gente começa esta edição com os problemas que afetam o bauruense, que depende exclusivamente do serviço público para cuidar da saúde. É uma das áreas que mais desafiam a próxima gestão municipal. Quem depende do Sistema Municipal de Saúde em Bauru não pode ficar doente em fins de semana e feriados. O Natal deve ser com parte das unidades de pronto atendimento, as UPAs, fechadas em Bauru. Das 4 UPAs da cidade, apenas a do Meiridota e a do Bela Vista atenderam a população. 2 UPAs, unidades de pronto atendimento daqui de Bauru, voltaram a fechar no domingo. Em dias como esses, o pronto-socorro central é que recebe a demanda e, por isso, acaba superlotado. Mas a demora no atendimento também ocorre durante a semana. Eu levantei 6h30, fui no médico, lá no UPA da Ipiranga. O médico clínico não tem ortopedista, mandou vir para cá. E eu estou esperando esse ortopedista até agora. O mesmo acontece com o pronto-socorro infantil. Como as UPAs não têm pediatras, as crianças são encaminhadas para lá e aguardam por horas até serem atendidas. A senhora ficou quase 3 horas para ser atendida, isso sempre acontece? Mais vezes. A gente fica muito tempo. E por que demora tanto? Não sei. Acho que atende a gente com mau gosto, assim, né? Todos esses transtornos têm uma causa principal, a falta de médicos para cobrir as escalas de plantão. A Fundação Regional de Saúde foi criada em 2014 para solucionar esse problema. Começou com uma atuação tímida e hoje controla as escalas das UPAs Bela Vista e Ipiranga. Eram as unidades que nós tínhamos maior problema com escala, com presença de médico e tudo mais. Então, nós optamos por colocar o serviço médico dessas unidades sob gestão da Fundação, e a Fundação faz isso através da contratação de pessoas jurídicas. É da Fundação também a responsabilidade de contratar pediatras para o pronto atendimento infantil e funcionários para unidades de saúde da família. 2 delas estão para ser inauguradas em Bauru, mas ainda estão fechadas por causa da falta de contratações. Enquanto isso, a prevenção, que ajudaria a desafogar o sistema de saúde no município, vai sendo adiada. Um projeto de expansão está ligado à colocação de pediatras na UPA da Bela Vista. Temos uma quantidade bastante significativa de pediatras interessados que dá para se fazer a escala. A segunda iniciativa de expansão da Fundação é se contratar os agentes comunitários de saúde. O que está faltando é que nós temos que fazer os processos seletivos. E há ainda outra situação que precisa ser resolvida. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado questionou a forma como a Fundação vem atuando na cidade. O TCE alega que os gastos com funcionários precisam entrar no cálculo de despesas com pessoal da Prefeitura, que tem um teto segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é o que defende o secretário municipal de saúde. Haveria até alguma possibilidade da gente reconhecer como válido o que o tribunal está entendendo, caso aquele profissional fosse um profissional contratado como funcionário pela Fundação. Mas não é o caso, não é assim que funciona. Então ele não está contratado, a empresa dele é quem está contratada.
Se está difícil contratar funcionários, imagine só reformar prédios públicos. Em 2013, a Câmara Municipal chegou a fazer uma audiência para discutir um projeto de reforma aqui do PS Central. Seriam 6 milhões de reais em investimentos da Prefeitura, do Governo Federal e de emendas parlamentares. Mas só uma parte desse dinheiro, aproximadamente 700 mil reais, veio aqui para a cidade. De acordo com a proposta inicial, as instalações e os equipamentos seriam modernizados e os atendimentos de urgência para crianças e adultos, que hoje são separados, ficariam lado a lado para otimizar o deslocamento dos médicos. Também seriam implantadas salas de exames de imagem. 2 anos depois e muito menos dinheiro em caixa, não há mais previsão de obras grandes no local, apenas pequenos reparos e a construção de uma sala de diagnóstico por imagem. A razão dela não ter saído de uma maneira bastante objetiva foi a crise que nós entramos no país, né? O que nós estamos fazendo é o seguinte: nós recebemos 2 emendas parlamentares, fizemos já o projeto já está pronto e nós devemos fazer a licitação aí até o final do ano. Além da necessidade de melhorar o serviço de urgência e emergência, também falta diálogo entre Estado e município. Em 2014, nós mostramos a história da dona Elza, que aguardou 2 anos por uma consulta com ginecologista. E o que falavam para a senhora nessa espera de 2 anos por uma consulta? Que não tinha vaga, não tinha médico, não tinha vaga, que tinha muita gente na frente. Tentando resolver essa situação, desde o fim do ano passado, o Ministério Público Estadual vem mediando o diálogo para reduzir a fila de espera. A nossa intenção desta força, a pedido do Ministério Público, é fazer com que, num primeiro momento, as consultas exames que estão demorando mais de 6 meses, chegue ao prazo de 6 meses, para depois, num segundo momento, nós baixarmos todas para os 3 meses. Para ter o voto do bauruense, o futuro prefeito terá que apresentar propostas que garantam mais qualidade nos atendimentos de saúde. A eleição é feita por chapas, ou seja, nós elegemos o prefeito e o vice-prefeito. E é muito comum, na história do Brasil, recentemente, isso já ocorreu várias vezes, por causa de falecimento e de afastamento pelo impeachment, do vice ter que suceder o presidente eleito. E no âmbito municipal isso também acontece. Então é muito importante que o eleitor, ao escolher o seu candidato a prefeito, ele também faça uma avaliação crítica do vice, que muito provavelmente ou muito possivelmente haverá a possibilidade do vice assumir momentaneamente ou definitivamente a prefeitura municipal. Depois do intervalo, a gente fala sobre saúde e outros temas com o candidato a prefeito de Bauru pelo PV, Raul Gonçalves. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente recebe agora o candidato a prefeito de Bauru pelo PV, Raul Gonçalves. O Raul vem com a coligação Bauru Quer Muito Mais, formada pelo PR, PSDB, PPS, PMB, PTN, além do PV. Ele tem como candidato a vice-prefeito Lima Júnior, do PSDB. Vamos então conhecer as propostas do candidato. Raul, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o espaço aí democrático para a gente debater as ideias. A ordem das entrevistas com os candidatos foi definida em sorteio e elas têm a duração de 10 minutos, contados a partir de agora. Raul, vamos começar pelo tema da nossa entrevista, que é a sua área de formação também, a área da saúde. A gente viu que Bauru tem um problema crônico de atrair médicos para a rede municipal. Como você pretende atrair esses médicos, ainda mais com esses últimos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado? Em relação à fundação, você quer dizer, né? Sim, nesse caso que está dificultando a contratação desses médicos. Isso. Na verdade, eu falo onde aqui? Estou aqui com você mesmo? Tranquilo? Isso, pode olhar para mim. O que acontece hoje? Nós temos, que eu vi na reportagem, são os problemas crônicos, né? Que praticamente você mostrou ali, a rede de urgência e emergência, né? Nós não temos só os problemas da rede de urgência e emergência. Se você tiver uma rede na ponta funcionando mais adequadamente, muitas coisas não vão para urgência e emergência, né? Por exemplo, você tem uma colecistite aguda.
A colestite aguda ela é uma consequência, colestite aguda seria a pedra na vesícula, certo? Ela é a consequência do não diagnóstico precoce desse problema lá na rede básica. Então esse paciente ele vai levando, né, com dores crônicas, abdominais, até que chega um momento ele vai procurando pronto-socorro e toma um Buscopan, vai embora, toma um Buscopan, vai embora. Não fecha o diagnóstico, né, e não tem um serviço adequado para ir operando esses pacientes antes dele complicar. Então você acaba sobrecarregando também os serviços públicos de urgência e emergência. Você tem as urgências e emergências, que nós podemos dizer que são as urgências e emergências que não vai ter como fugir nunca, né? Então, um infarto agudo do miocárdio, né? Você tem o paciente com edema agudo de pulmão, a broncopneumonia aguda. Então, essas patologias, elas vão estar sempre no serviço de urgência e emergência. E nós deveríamos ter o nosso serviço de urgência e emergência mais bem elaborado no sentido de capacitarmos, né, o serviço para atender aquilo que não é tão urgência e emergência dentro da rede e aquilo que é a emergência forte. Existe um protocolo chamado protocolo de Manchester, onde ele classifica as urgências e emergências de acordo com a dor, de acordo com a urgência, né? Então você tem os pacientes que são menos graves, que seria a ficha azul e verde, poderiam ser atendidos, por exemplo, por um médico que já acabou de sair da faculdade, está começando a sua residência médica, tá? Que é aquilo que ele pratica no dia a dia. E você tem aquela urgência e emergência, que pode-se dizer mais pesada, né? Aquela parada cardiorrespiratória, uma drenagem de tórax, um acidente automobilístico, que quanto mais cancha esse médico tiver de pronto-socorro, né, ele vai ter muito mais capacidade técnica de atender esse paciente. E é desejo da população que esses médicos estejam presentes neste momento e que eles se perpetuem no serviço de urgência e emergência, porque quanto mais ele ficar lá, mais cancha ele vai ter de urgência e emergência. E como você vai trazer esses médicos? A hora que você separar essas fichas, praticamente, que é o que já acontece em várias cidades, né? Principalmente as cidades que são próximas de faculdades de medicina, já praticam isso, né? Você contrata os médicos mais jovens para atender a ficha azul e verde, né? Ou seja, aqueles médicos que vão na porta, né? Ali eles vão triar aquilo que vai para dentro, né? Fazer uma urgência e emergência mais pesada, daquelas que são, ele já pode medicar e já dispensar dali, né? Então isso é uma forma de você ter mais médicos atendendo na rede e fazer com que as filas não se acumulem nos nossos pronto-socorros. Nós precisamos também fazer com que os nossos PSFs, né, eles atendam de uma forma mais global e o que eles chamam de acolhimento seja feito com um pouco mais de intensidade. Por exemplo, eu vi na reportagem que você tinha ali uma série de crianças, né, com a dificuldade que nós temos da contratação de pediatras. No programa de saúde da família, o médico da saúde da família ele atende tudo, né, inclusive a pediatria. Então, se você conseguisse que esse médico, lá do programa de saúde da família, se ele vai atender, por exemplo, 30, 40 consultas naquele dia, deixa 15, por exemplo, né, para que seja atendida aquela urgência daquele bairro. Né? Você tem condição de, em pouco tempo, você tem indicadores técnicos para saber qual é o número que você tem que deixar. Com isso, você não tem que encaminhar aquela criança que está lá, por exemplo, na pousada, lá para o pronto-socorro infantil, você resolve lá já. Não seria um pronto-socorro lá com o médico de saúde da família, mas seria o acolhimento, aquilo que já está previsto na lei do programa de saúde da família. Tá certo, a gente percebe que seria uma mudança na gestão do sistema de saúde municipal, né? A gente poderia mudar para outro assunto para que a gente conheça as suas propostas? Em relação ao abastecimento de água da cidade, numa eventual gestão sua, o seu plano diz que a sua gestão se comprometeria em colocar o plano diretor de águas em prática. Atualizado, esse plano custaria hoje um pouco mais de 300 milhões de reais. O DAE afirma que não tem recursos para isso. Como a sua gestão tiraria esse plano do papel? Nós produzimos água hoje suficiente para a população toda. Já fazemos isso hoje. Nós produzimos 155 mil metros cúbicos de água por dia, com os nossos poços artesianos e com os 550 litros de água por segundo que retiramos do Rio Batalha. O problema é que nós gastamos 83.500 metros cúbicos de água também por dia. Então nós teríamos água suficiente para reservar para quase mais um dia de atendimento, né, para a população geral. Mas nós não temos rede que consiga armazenar isso. Nós conseguimos armazenar hoje apenas 52% da água que nós estamos produzindo. Muitos condomínios foram aprovados sem sequer ter uma caixa d'água individual para cada casa. Então, o abastecimento dessas caixas também em suas casas, o ideal seria que cada residência tivesse pelo menos 2.000 litros de água de reserva. Tem casas que não tem nem 500. Então, numa eventual falta d'água, eles são os primeiros a sentirem isso. Você gasta 250 litros de água
por dia por pessoa. Mas eu não uso tudo isso para tomar banho. Não é só o banho. Você vai lavar o copo, você vai lavar o chão, você vai lavar a roupa. Então tem que fazer essa conta. Se fizermos isso, ao melhorarmos a reservação, já seria um grande problema, já resolvido. O segundo problema a ser resolvido é que nós estamos perdendo 40% da nossa produção. Ou seja, aquilo que nós estamos produzindo a mais de água na captação, nós estamos jogando pelo ralo nos vazamentos que a população vê por aí, né? Então nós temos que identificar quais são os pontos de maior vazamento e trocar a rede toda, né? Já fiz isso enquanto vereador, já identifiquei várias ruas que durante um ano, exclusivamente durante um ano, teve mais de 15 vazamentos num trecho de 150 metros. Ou seja, nesse trecho tem que trocar a rede inteira, não tem mais que ficar fazendo remendo, né? Como é que você vai fazer um recap numa rua dessa sabendo que a rede está totalmente envelhecida, né? Então existem alguns bairros que precisariam ter esse tipo de tratamento. Então, dentro do plano, a sua prioridade é a troca da rede, dentro do que o plano diretor prevê? Nós temos que fazer com que haja uma distribuição melhor da pressão da água, para que você não rompa mais os canos. Esse é um ponto. Você tem que interligar a rede no seu total, né? Porque a hora que falta água daqui, você consegue mandar água para o outro lado. E você tem que fazer vários registros durante esse trajeto da rede, para que a hora que você vai fazer uma manutenção, você não tem que fazer o esvaziamento da rede toda, como está sendo feito hoje. Então, por exemplo, lá na Carlos Marques, às vezes, você tem a caixa d'água lá no elevado, perto da igreja de Santo Antônio, mas se tiver um vazamento aqui embaixo na rua São Paulo, você vai ter que esgotar todo o trajeto da rede para poder fazer a manutenção desse vazamento. Se você tivesse registros nesses pontos, você evitaria essa perda de água também. Então existem uma série de fatos que tem que fazer isso. E para isso, nós temos que transformar o plano diretor de águas em lei, para que vários prefeitos vai fazendo cada um pouquinho, para que isso aconteça lá na frente, a programação daquilo que já foi preconizado. Um outro aspecto importante, nós temos 2 minutos só para avisá-lo, candidato. Seu plano fala em potencializar uma política inovadora de gestão de resíduos. A atual secretária do Meio Ambiente foi indicada pelo seu partido e ela trabalhava num projeto de um novo licenciamento de um aterro sanitário. Um novo aterro sanitário para a cidade faz parte dessa política inovadora? Não, na verdade, nós defendemos que tenhamos uma usina de tratamento de lixo. Em tese, até 2019, não poderíamos mais enterrar lixo. Essa que é a verdade pela lei, né? Uma usina hoje de lixo, ela fica em torno de pelo menos 60, 70 milhões de reais. É um dinheiro que para o município vai ser bastante complicado ele tirar dos seus cofres públicos com tantas demandas como nós estamos falando aqui na área de saúde, né? O que seria necessário hoje? Utilizar as parcerias público-privadas, né? Atraindo empresas que queiram fazer esse investimento por conta própria, e vamos fazer com que ela vai ter a sua parcela de lucro, mas o município também ganha naquilo que é o seu objetivo. Tratar o lixo, transformar ele em energia elétrica, por exemplo, né? Que é uma das coisas que a usina de lixo pode fazer, transformar aqui o resíduo em adubo, né? E você, feito isso, resolveu o problema do lixo e, ao mesmo tempo, podemos ter uma economia nas nossas taxas de iluminação pública, que deve liberar hoje está em 9 milhões por ano, né? Mas com essa taxa de iluminação pública passando para manutenção para o município, nós acreditamos que esse número pode chegar a dobrar. Pode ser que seja a 18 milhões. Então veja a parceria público-privada, tratando o lixo, produzindo energia elétrica, colocando isso na rede, nós poderemos ter um percentual disso amortizando o nosso custo de energia. Além de você propiciar também com as parcerias público-privadas, a troca da iluminação pública do município, também com parcerias público-privadas, aonde você economizaria 75% do que nós gastamos hoje com energia elétrica. Tá certo, nosso tempo foi concluído agora. Muito obrigada por sua participação. Obrigado. E no próximo bloco a gente fala do aniversário do Zoo de Bauru. São 36 anos de história e a gente vai mostrar quais são os animais preferidos do público. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente vai saber como fica o tempo nesta quarta-feira. As informações são do IPMET e do CPTEC. Céu aberto em todas as regiões paulistas nesta quinta-feira. As temperaturas continuam em ligeira elevação. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 61%. A velocidade dos ventos é baixa, de 5 km por hora. Hoje a mínima foi de 11 e a máxima de 26 graus. Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 13 e 30 graus.
Nesta semana, os cursinhos pré-vestibulares gratuitos da Unesp em Bauru promovem a 3ª edição da Feira de Profissões Seu Futuro Hoje. Informações com a repórter Kátia Vanzini. A feira vai ser realizada nesta quinta e sexta-feira, aqui mesmo no campus da Unesp, e terá diversas atividades como palestras e orientações sobre o mercado de trabalho. Quem vai conversar com a gente é a Aldine Campos, que é coordenadora do cursinho 1º de maio. Aldine, como vai funcionar a feira? A feira vai acontecer em 2 dias, que é 25 e 26. No dia 25 teremos estandes, experimentos e uma programação cultural. Já no dia 26 teremos palestras o dia inteiro com profissionais já atuantes na área. A pessoa tem que se inscrever com antecedência para as palestras? Quem estiver interessado nas palestras tem que se credenciar no dia 25 mesmo, aqui durante a programação. Ok, eu agradeço pelas informações. Então, lembrando que as atividades serão realizadas todas aqui no campus da Unesp. Mais informações você confere no link que aparece no seu vídeo. Kátia Vanzini para Unesp Notícias. Hoje, o Zoológico de Bauru completa 36 anos. Nessa área, é uma referência no país e o ponto mais visitado da cidade. 210 mil pessoas passam por lá todos os anos para ver os 880 animais. A gente foi lá saber quais são as espécies mais procuradas pelos visitantes. Uma voltinha pelo zoológico e já dá para perceber qual é o animal que mais chama a atenção do público. Fazendo pose de tranquilo, o rei da selva conquista principalmente os visitantes mais novos. Qual é o bicho que você mais gosta aqui no zoológico e por quê? Porque o leão, ele é muito bonito. Que bicho que você mais gosta aqui? Do leão, porque ele é muito assustador, mas eu gosto muito dele. Depois do descanso, um desfile para agradar aos olhos de quem tenta chegar bem pertinho de tanta exuberância. E os motivos para gostar dessa majestade são variados. O bicho que eu mais gosto é o leão. Por quê? Porque ele é meu signo e ele mostra a raça. E não são só os mais ferozes do zoológico que ganham os olhares da criançada. O ícone é o leão, continua sendo sempre o leão. Tá? Ele é o ícone nos desenhos, nos filmes, então tem essa curiosidade por ser um animal exótico. Tá? Daí, em segundo lugar, ali empatando vem cobra, o camelo, que eles perguntam qual é o maior animal, daí eles veem o camelo. Um animal que dificilmente a criança viu, ou ouviu falar, às vezes em algum desenho, então eles procuram por esses animais. Para ver essa bicharada toda tem até quem vem de outro estado. O Caio mora em Goiás e quis aproveitar os dias em Bauru com a família. E ele já escolheu as personalidades preferidas. O que você mais gostou aqui no zoológico? Das cobras. Por que você gostou das cobras? Eu acho que é um bicho legal. Quem trouxe o Caio para conhecer esses animais todos foi a tia dele, a Natália de Bauru mesmo, e para ela o zoológico é uma ótima opção de lazer para gente de todas as idades. O local conta com lanchonete e estrutura para piqueniques, além do preço do ingresso ser acessível. É que eles podem ver os bichos ao vivo, né? Coisa que às vezes é só na televisão. Ele ainda perguntou para mim, tia, mas isso existe mesmo de verdade? Então torna-se um aprendizado, sim. O João é voluntário do grupo de escoteiros de Bariri e trouxe os netos para aprenderem sobre os hábitos de alguns dos bichos que vivem por aqui. É um bom atrativo para eles, né? Tirar eles um pouquinho de dentro de casa, da frente do computador. É um ótimo passeio trazer eles aqui no zoológico e conhecer um pouquinho mais da natureza, né? Neto do João, o Guilherme diz que vir ao zoológico é vivenciar tudo que ele aprende nas aulas de ciências. Ele tem uma lista do que gosta de ver. Qual que é o bicho que você mais gosta aqui no zoológico? Lobo-guará. Eu também gosto mais de cobra, dos jacaré, das tartarugas e dos peixes. Ponto para o escoteiro, que tem como um dos preferidos a estrela eleita pelos funcionários do zoo. E a razão é nobre. É um animal que está extremamente ameaçado, né, de extinção, que ocupava a nossa região. Agora, dificilmente a gente consegue visualizar ou sabe de casos de visualização. Infelizmente, quando a gente fica sabendo de alguma coisa do lobo-guará, geralmente está ligado a atropelamentos, né? Então é muito triste. Mas ele continua sendo o ícone e é um animal que a gente gostaria de ver em toda a nossa região. O Zoo de Bauru abre todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados. O ingresso custa R$ 4,00. Maiores de 60 anos pagam R$ 2,00 e menores de 5 anos entram de graça.
E antes de encerrarmos, uma dica cultural. Já às 8 da noite tem espetáculo de dança no Teatro Municipal. A companhia Anacan traz a apresentação Ele e Ela, com 15 bailarinos que expressam sentimentos vividos por homens e mulheres. O espetáculo é de graça, mas é preciso correr para retirar o ingresso antes. O Teatro Municipal fica na Avenida Nações Unidas, 89. E é com trechos de Ele e Ela que a gente encerra o Unesp Notícias de hoje. Voltamos amanhã às 7 da noite. Tchau!